Olá, muito boa tarde, seja muito bem-vindo. São 13 horas e 51 minutos pontualmente pelo horário de Brasília. E a partir de agora, você fica por dentro das notícias do Brasil e do mundo. Olha, e eu começo essa edição falando de mercado de trabalho. Nos últimos 6 anos, a renda média dos caminhoneiros do Brasil teve uma queda acentuada. Em 2015, o salário médio era de R$ 3.600. Já no ano passado, os ganhos desses profissionais caíram para R$ 3.200. E essa perda foi maior, inclusive, do que a do salário mínimo. Em 2010, a renda média dos caminhoneiros chegava a quase 6 salários mínimos. Já em 2015, esse valor passou a ser de 4 salários mínimos e meio. No ano passado, a queda foi mais acentuada e o valor não chegou a 3 salários mínimos. Isso significa que em 11 anos, o motorista de transporte de cargas profissional perdeu quase 3 salários mínimos. O preço do diesel e dos derivados do petróleo é apontado como um dos grandes vilões da categoria. Quem está na rua afirma que não consegue rodar ou manter a frota com o preço atual. Recentemente, a Petrobras fez um novo reajuste no preço do combustível para as distribuidoras e o litro passou a custar R$ 4,91. Pelo fato de, nos últimos 12 meses, o óleo diesel acumular alta de mais de 50% e quase metade dos caminhões estarem parados por não ter condições de rodar, não é um absurdo dizer que o abastecimento no Brasil está ameaçado, de acordo com a Associação Brasileira dos Condutores de Veículos Automotores. A possibilidade de manter um caminhão próprio é cada vez menor por conta das constantes altas do combustível que acarretam em baixas margens de lucro. A maioria dos caminhoneiros tem veículos velhos com idade média de 21 anos, que consomem 20% a mais de óleo diesel se comparados a caminhões novos que possuem tecnologia mais avançada. Nos últimos dias, o presidente Jair Bolsonaro disse que vai recorrer à justiça para baixar o valor dos combustíveis no Brasil. Ele não deu detalhes do que pretende apresentar, mas comentou que é necessário tomar alguma atitude para impedir os aumentos. Além disso, reclamou da Petrobras e disse que a empresa precisa ter responsabilidade com a população. E ainda falando de mercado de trabalho, a quantidade de brasileiros que pensam em mudar de carreira chega a 80%, segundo o levantamento feito por uma empresa especializada. E o principal motivo é o desejo de ter o próprio negócio. A pesquisa aponta que de 4 em cada 5 brasileiros planejam em mudar de carreira. A maioria deles aponta que deixariam os atuais cargos para empreender. Caio é um exemplo disso. Deixou de trabalhar no comércio da família no interior de São Paulo, cargo que exerceu durante a vida toda. Hoje, ele trabalha como consultor tributário. Eu sempre trabalhei no comércio da minha mãe. Desde os meus 12 anos, já tive outras experiências profissionais. Foi um grande desafio para mim. Vim para uma cidade grande, começar a atuar em uma nova área, pandemia, morar sozinho, foram vários desafios. Tô adorando essa nova área, é uma área que eu quero seguir. No caso do Eduardo, a mudança foi ainda mais drástica. Ele seguiu os exemplos de 2 irmãs. Ele trocou a carreira na área de logística de uma empresa onde trabalhou por mais de 20 anos, para trabalhar como técnico de enfermagem em um hospital. Sem nenhum interesse, eu acabei fazendo um curso de técnico de enfermagem, só para ter uma segunda opção de profissão, mas sem nenhuma intenção de trocar de área. E aí terminei o curso, gostei muito, e aí quando eu saí de férias da empresa que eu estava, eu fui só testar o mercado para ver como é que era a área de trabalho, fui ver como era que fazia provas da área, e aí eu consegui um processo seletivo no segundo dia de férias, aí fiz o processo, passei, e mesmo sem ter saído da outra empresa, já comecei a trabalhar no hospital. Aí quando eu retornei de férias, pedi demissão e estou aí na área. Segundo a consultoria britânica, 76% dos brasileiros passaram a repensar sobre carreiras durante a pandemia. Esse estudo vem de um dado sobre como a crise impactou na vida de pessoas em 7 países, sendo o Brasil
um deles. Segundo os especialistas, isso significa que mudar de empresa é hoje um processo muito comum, uma realidade para profissionais de qualquer área, diferente dos nossos pais ou avós, que passavam a vida toda se dedicando a uma única atividade e até mesmo a uma única empresa. Hoje, a dinâmica está muito mais flexível. As empresas hoje, a maior parte delas não se reinventou. Nem antes, nem durante, nem o pós-Covid. Continua aquela mesma estrutura piramidal, o chefe, aquela estrutura patriarcal, manda, você obedece. E os profissionais começam a repensar suas carreiras, né? Será que eu quero ficar aqui todo esse tempo? Eu enxergo, não vou aprender, vou empreender, vou ganhar o meu próprio dinheiro. Isso é bom. Um país que cresce é um país que tem um empreendedorismo, mas também tem um intraempreendedorismo. Quem quer ficar na empresa também pode ajudar muito ela a crescer e ele, por consequência, ou ela, crescer junto com a empresa. Ainda de acordo com o especialista, o sonho de muita gente é empreender e ser dono do próprio negócio, mas nem todos têm o perfil de empreendedor. Quando você vira empresário, as pessoas também precisam saber que é necessário abrir mão de tempo, muitas horas de sono, investir no conhecimento o tempo todo, aprender, tomar decisões. Quando você vira empresário, você ganha um sócio à força chamado governo, que fica com 20%, 25%, 30% do faturamento, que isso chama pagamento de imposto. Então, a vida de empresário é uma vida sofrida e para ter estômago para tudo isso, o empresário tem que aceitar abrir mão, muitas vezes, de toda aquela fantasia de que vai ter sucesso a qualquer custo em curto espaço de tempo. Desafio que foi vencido por Eduardo. E quando perguntamos se o risco valeu a pena, olha aí a resposta. Tá bacana a área. Além de agora de curso técnico, estou formado, estou dando um próximo passo. Vou ser enfermeiro, graduado e tem bastante campo aí a área da enfermagem, várias especialidades, né? Olha aí, a dica agora é para quem está esperando aquele dinheirinho extra. A Receita Federal abriu hoje as consultas ao primeiro lote de restituição do Imposto de Renda 2022. Mais de 3 milhões de contribuintes terão direito a receber o dinheiro nessa primeira etapa. O valor total soma mais de 6 bilhões de reais. O prazo para o depósito é até o dia 31 de maio. Também estão liberadas consultas aos chamados lotes residuais de anos anteriores, ou seja, de contribuintes que caíram na malha fina, mas depois acertaram as contas com o leão. As consultas poderão ser feitas na página da Receita na internet ou no aplicativo da Receita para tablets e smartphones. Como em anos anteriores, o primeiro lote vai contemplar contribuintes que têm prioridade prevista na lei. E mudando de assunto, a gente fala agora da guerra na Ucrânia, que hoje completa 3 meses e as consequências são sentidas pelo mundo inteiro. Milhares de civis e militares já morreram e as próximas semanas prometem mais tensão no leste europeu. A guerra na Ucrânia completa 3 meses com os combatentes concentrados no leste do país, onde a Rússia pretende acabar com os últimos focos de resistência na região de Lugansk, na bacia de mineração do Donbass. Depois de afastar as tropas invasoras das 2 grandes cidades do país, Kiev e Kharkiv, os ucranianos admitem dificuldades para conter o avanço russo. Na segunda-feira à noite, o presidente Volodymyr Zelensky admitiu que as próximas semanas de guerra vão ser difíceis, enquanto as forças armadas afirmaram que as tropas russas executam operações ofensivas ininterruptas na região. A Rússia concentra os ataques no reduto de resistência de Luhansk, com a tentativa de cercar as cidades de Severodonetsk e Lysychansk, separadas pelo rio Donetsk. Iniciada como uma ofensiva total sobre a Ucrânia em 24 de fevereiro, a invasão se concentra agora no leste e no sul, onde a Rússia controlava desde 2014 a anexada península da Crimeia e tomou do início do conflito a cidade de Kherson. As consequências do conflito são cada vez maiores. Os preços da energia dispararam e o mapa de segurança da Europa deve mudar, com os pedidos de adesão à OTAN da Suécia e da Finlândia. Nos 3 meses, milhares de pessoas morreram, entre civis e militares, mas não há um balanço preciso. Somente em Mariupol, autoridades calculam 20 mil vítimas. 8 milhões de pessoas foram deslocadas internamente e mais de 6 milhões precisaram fugir para outros países. Bom, e o nosso desejo é que esse triste capítulo da história acabe o mais rápido possível. Bom, e essa edição termina aqui. Eu agradeço por sua companhia e convido para continuar ligado em nossa programação. Até mais!